Bem, nós havíamos divulgado que teríamos a presença hoje do nosso companheiro Francisco Ferraz Batista, que vai nos trazer belas informações. Ele que é membro da Federação Espírita do Estado do Paraná, é advogado, avaliador do Centro de Estudos Espíritas Fraternidade, em Curitiba, Paraná. Foi presidente da Federação Espírita do Paraná por 2 mandatos e atualmente é coordenador da Comissão Jurídica de Apoio ao Conselho Federativo Nacional da FEB. Membro efetivo do Conselho Superior da FEB, escritor espírita, onde já publicou os livros Livro nos Tempos de Paulo, com o prefácio da médium Sueli Caldas Schubert, de Juiz de Fora, Testemunhos pelo Cristo, prefaciado por Haroldo Dutra Dias. Os dois foram editados pela editora Bezerra de Menezes, de São Paulo. E um terceiro livro, Os Ângulos do Cristianismo e os Ângulos do Espiritismo, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Todos os lucros dessas obras são revertidos a instituições caridosas e para uso de alguma forma em alguma instituição. Então nós vamos chamar aqui o senhor Francisco, que vai nos brindar com a presença dele. Bom dia a todos. Exoramos as bênçãos de Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Vi deitadas sobre as mortalhas de pedra ou de areia as cidades famosas da antiguidade. Cartago em brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, os arrabaldes de Roma, com seus aquedutos partidos, os túmulos abertos, as necrópoles que dormem um sono de 20 séculos debaixo das cinzas do Vesúvio. Evoquei as multidões que se agitaram e viveram nesses lugares. Vi-as desfilar diante do meu pensamento, com as paixões que as consumiram, com seus ódios, seus amores, suas ambições desvanecidas. Passavam os soberanos, os chefes de império, tiranos ou heróis, cujos nomes foram celebrados pelos fatos da história, mas que um dia o futuro esquecerá. E perguntei a mim mesmo, por que essas gerações, a se sucederem como camadas de areia, que acarretadas incessantemente pelas ondas, vão cobrir as camadas que as precederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, se tudo deve terminar no sepulcro? Os séculos, esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos, nada ficou de pé, tudo a esfinge devorou. Em sua carreira, pois, para onde vai o homem? Para o nada ou para uma luz desconhecida? A natureza risonha e eterna moldura tristes espetáculos das cidades com seus esplendores. Nela nada morre senão para renascer. Leis profundas, uma ordem imutável, preside todos os destinos. Será que o homem terá apenas por destino nada? O esquecimento? O espetáculo produzido pelas cidades mortas ainda encontrei mais pungente ante os frios despojos daqueles que me foram caros e que partilharam comigo a minha existência. Nesse libelo impressionante, de beleza lirial, o grande apóstolo do Espiritismo, Leon Denis,
na sua magistral obra intitulada Depois da Morte, vai fazer um convite para que possamos fazer um giro, um périplo pelas grandes civilizações do passado, para podermos verificar que o homem, desde que está íncito na Terra, tem feito uma carreira na direção de encontrar as respostas que satisfaçam às suas necessidades, principalmente compreender o Criador e, acima de tudo, a si próprio, a criatura, buscando através das suas experiências atingir a felicidade que todos almejamos. Nesse momento, haveremos de lembrar a presença do insigne codificador da doutrina espírita, o professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, que quando começou a trabalhar na construção do que nós conhecemos como sendo a codificação espírita, a preparar esse monumento de informações que chegaria para a humanidade, ao longo da sua atividade, eis que teve a oportunidade de assistir os fenômenos das mesas girantes em 1854, e não mais parou de trabalhar, até desencarnar a 31 de março de 1869. Deixou um legado vivo da presença na Terra daquilo que nós chamamos de o Consolador prometido. Mas em toda essa trajetória de anos, ao par das informações que ele coletava, através das médiuns que lhe auxiliavam, da equipe mediúnica que lhe auxiliou na presença e na chegada do Livro dos Espíritos para a Terra, dentre os quais eram todos adolescentes, a mais velha tinha 16 anos de idade. Esses eram os médiuns adolescentes que receberam as respostas que nós estudamos na primeira obra, no Livro dos Espíritos. Ele fazia ao longo do seu trabalho todo as suas anotações particulares, os seus escritos, os seus rascunhos. Já havia fundado, a 1º de janeiro de 1858, a Revista Espírita em Paris, juntamente com a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para que, através da Revista Espírita, constituísse um laboratório, não é, através do método, inclusive, que ele utilizava para codificar o Espiritismo, um método de observação, uma ciência de observação. Assim, ele tinha os seus rascunhos, como temos nós, às vezes, como vamos aos bancos de escola, quando vamos às nossas tarefas, aqueles que fazem palestras espíritas, fazem as suas anotações, os seus rascunhos. E essas anotações, após a desencarnação de Allan Kardec, a sua esposa Amélie Boudet entregou à diretoria da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ficou ali engavetado um tempo. Quando houve o aniversário de 20 anos da desencarnação do senhor Allan Kardec, a diretoria de então resolveu prestar-lhe uma homenagem. E tomou dessas anotações e fez uma publicação, um livro. Trouxe a lume um livro que teve o título de Obras Póstumas. Portanto, uma obra post-mortem, em homenagem ao codificador. Que não é um livro que se conta na conta da codificação espírita, mas que é uma obra que tem anotações extremamente valiosas da parte do codificador da doutrina espírita. E é desta obra que nós pensamos um capítulo notável, onde verificamos a preocupação de Allan Kardec em buscar conhecer, em escrever, em pesquisar sobre esse capítulo, que ele denominou como sendo as 5 alternativas para a humanidade. E criando uma figura de linguagem, vamos imaginar que ele está aqui nesta manhã, nos dando a oportunidade da sua presença, e vai desfilar para nós as 5 alternativas da humanidade que ele escreveu. Vai dizer ele, para nós, que a primeira alternativa da humanidade, e a expressão é dele, do senhor Allan Kardec, é o deísmo. E o que é o deísmo?
A própria etimologia da palavra nos remete à sua compreensão. O deísmo é a crença em Deus. Aqueles de nós que acreditamos em Deus somos deístas. Mas Allan Kardec dividiu os deístas em duas categorias. Ele nos disse que há, em primeiro lugar, os deístas independentes. E definiu os deístas independentes como sendo aquelas criaturas que dizem o seguinte: olha, eu acredito em Deus. E Deus é, de fato, o Criador de todas as coisas. A soberana inteligência do universo. Mas não vão além deste ponto de crença. Não se filiam a credo, a crenças religiosas, não frequentam igrejas, templos de qualquer natureza. Apenas dizem que acreditam em Deus e isso lhes basta. Ao olharmos a história e a trajetória da humanidade, milhões e milhões de criaturas desde a antiguidade e ainda hoje seguiam por essa alternativa. Não se preocupam a afiliar-se a credos quaisquer. Mas também não tiram deste ponto de fé nenhuma consequência. Mas Allan Kardec prosseguiu e nos deu a segunda categoria dos deístas. Ele vai dizer que há os deístas providencialistas. Também a própria palavra é possível a gente compreender. Liga-se à providência divina. Logo, tal qual os deístas independentes, os deístas providencialistas são aqueles que acreditam em Deus. E Deus, de fato, é a soberana inteligência do universo, causa causal, causa primária de todas as coisas. Mas acrescentam a este ponto a crença na providência divina, significando dizer que Deus continua administrando, vigindo sobre nossos destinos, sobre nossas almas, sobre nossos espíritos, através das suas leis. Então preocupa-se um pouco mais. Embora tal qual os independentes também não se filiem a crenças, a credos, e nem frequentem templos de qualquer natureza. Quem sabe conheçamos pessoas assim, que dizem para nós: olha, eu, em matéria de religião, eu acredito em Deus e procuro fazer o bem. Eu não quero saber de mais nada. E não precisa de mais nada mesmo. Não precisa nem frequentar nenhum templo, nenhuma religião. Basta que acredite em Deus e faça o bem ao próximo. Aliás, é o mandamento de Jesus: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, essa é uma alternativa muito antiga na Terra, que existe desde os tempos mais imemoriais, e que conduz milhões, já conduziu e conduz milhões de criaturas sob essa ótica do pensamento. Mas Allan Kardec prossegue e nos dá a segunda alternativa para a humanidade. Ele nos diz que a segunda alternativa é o panteísmo, PH, panteísmo. E o que é o panteísmo? O panteísmo é uma doutrina muito antiga na Terra. Os registros do panteísmo estão no Vedanta, o livro da tradição védica na Índia antiga, com registro de 12.000 anos antes da presença de Jesus na Terra. E o panteísmo tem um mandamento crucial, principal. É a chamada teoria do grande todo universal. Pan significa todo. E traduz a sua crença sobre este mandamento. Nós, todos nós, somos uma porção inteligente da grande inteligência universal que é Deus. E de fato isso é uma coisa lógica. Se Deus é a suprema inteligência e nós somos seus filhos, poderíamos mesmo classificar-nos como uma porção dessa inteligência que é Deus. Mas segundo o panteísmo, nós vivemos uma etapa e quando nós morremos, nós voltamos a compor o grande todo universal. Ou seja, nós perdemos a individualidade. O ser que somos nós desaparece e forma o conjunto da criação de novo. Claro que, sob a ótica do codificador, e também sob a nossa ótica hoje, ficam algumas lacunas a serem preenchidas, porque todos nós vivemos, e não há dúvida disto. Todos nós construímos a nossa existência de acordo com a manifestação do nosso livre-arbítrio, também não há dúvida nisso. Todos nós construímos afetos, sim, mas ainda na Terra, que é um mundo que está em fase de mudança para atingir a regeneração,
Ainda temos traços de imperfeições. Evidentemente, construímos desafetos também. Adquirimos conhecimentos. E tudo isso vai se perder no momento da morte, desaparece. Enfim, mas é uma alternativa que guiou milhões de criaturas na Terra e continua guiando. A teosofia atual tem a doutrina panteísta, o panteísmo como o primeiro mandamento. Fundada por Helena Blavatsky na Inglaterra, a teosofia cultiva essa alternativa. Mas o codificador prosseguiu e vai dar para nós a terceira alternativa para a humanidade. Ele vai dizer que a terceira alternativa da humanidade, e a expressão foi ele que cunhou, é dele, do senhor Allan Kardec, é o dogmatismo. E o que é o dogmatismo? Evidentemente que deriva de dogma. E o que é um dogma? Vamos ao dicionário e pensamos de lá duas clássicas definições a outras. Poderíamos dizer que o dogma é a interpretação humana sobre as leis de Deus, tidas como verdades, colocadas para a humanidade, a interpretação humana, colocadas para a humanidade como verdades, e verdades inconclusas. Significa o que essa palavra? Que é assim, é a palavra de Deus e está acabado. Não tem discussão. Podemos dizer também que o dogma é um ponto de fé humano sobre as coisas da divindade. Assim, Allan Kardec vai se debruçar um pouco mais nessa alternativa, como faremos agora. Essa alternativa hoje na Terra é a alternativa que agasalha a maior quantidade de fiéis. Alberga sob essa alternativa o catolicismo romano, sem crítica, e o islamismo. 2 bilhões e 200 milhões de fiéis do catolicismo romano e 1 bilhão e 600 milhões de fiéis do Islã. São dogmatistas. E trazem no seu nascedouro o mesmo patriarca, Abraão. Aí é interessante nós fazermos essa observação, porque nasce entre os hebreus antigos essa cultura do dogma, surgindo os primeiros dogmas da chamada religião hebreia, ainda pela tradição oral, não havia nada escrito, de pai para filho, de avô para neto, e assim por diante. E construía sob essa interpretação humana sobre a divindade esses dogmas. Vamos a alguns, que classicamente aqueles de nós, que quem sabe tenhamos sido católicos, façam antes um registro aqui. Não há crítica nos que estamos aqui falando, é uma constatação histórica. Eu, por exemplo, nesta reencarnação, me permito uma confidência, na minha tradição inicial eu fui católico, romano, e o catolicismo me ajudou muito, como não? Eu estudei em colégio de freiras, eu fui seminarista, minha mãe queria que eu fosse padre. Tem gente que diz que eu pareço com um padre, mas isso é só uma impressão. Eu tenho amigos padres, e nada contra, estão fazendo o seu trabalho extraordinário, não é isso? Nós não temos que fazer competição de religiões, mas nós temos que, às vezes, no estudo da história, traçar métodos comparativos, não há como fugir disso. Fica esse registro. Então, eu fui seminarista 1 ano, consegui uma proeza, fui expulso do seminário. Mas isso é outra história. A realidade é que os dogmas dessa religião é que nortearam, e norteiam ainda, porque os israelitas, eles são descendentes dos hebreus. Eram 12 tribos de Israel. Houve um tempo em que houve uma cisão, uma guerra. 10 tribos foram para um lado e fundaram o reino de Judá, por isso o judaísmo, descendente dos hebreus. E 2 tribos, o reino da Samaria, que não deixam de ser também hebreus, descendentes dos hebreus. Mas a realidade é que os dogmas começam a pulular nessa tradição. Exemplo, aquelas criaturas que forem boas, aprendemos isso, que viveram fazendo o bem, que se dedicaram sempre a amar e fazer o bem, e quando morrem, vão para onde? Vão para o paraíso, ou o céu, O paraíso é um dogma. Aliás, é um paraíso porque é um regime patriarcal. Os hebreus
O homem é o cabeça do casal. Hoje nós não somos cabeça de nada, né? É um regime. À época a mulher era serviçal, apenas isso. Então era um regime patriarcal. Então era um paraíso machista. Eu, quando estudava no colégio de freiras, eu adorava o paraíso, porque eles faziam figurinhas das imagens. Eu ficava querendo ir para lá, né? Porque era assim, aquelas grandes tamareiras, as árvores, aquelas redes, os homens deitados nas redes, e as lindas donzelas vinham nos servir. Vinham com a bandeja, o vinho capitoso, o cacho de uvas. Não precisava nem pegar a uva, é só abrir a boca, elas colocavam na boca. Mas é um paraíso, uma beleza, né? Não é verdade? Quem que não quer ir para lá? Né? Agora, se a criatura era má, fazia só estripulias, coisas ruins, dogma, aí despencava para onde? Para o inferno. Uma região de suplícios eternos, de um fogo que queima e não consome nunca. E não bastasse isso, tem uns tridentes para cutucar a gente lá, né? É uma crença pelo temor. Pelo temor. Eu não vou nem falar, eu vou deixar mais para frente, sobre uma situação, eu vou só chamar a atenção. Os bons, paraíso. Os maus, inferno. E eles não sabiam de colocar os mais ou menos. Porque, em essência, eu quero fazer aqui, vamos fazer uma confidência entre nós. Ninguém está nos ouvindo? Nós somos mais ou menos, não somos? Aliás, se houver alguém bom aí, exatamente, bom em tudo, levante a mão, quero ver, eu vou abaixar a minha. Quando disseram a Jesus, bom mestre, o que ele respondeu? Bom é o Pai que está nos céus. Pois se ele não se achou bom, como diz a molecada, nós vamos nos meter, né? Ah, achar que sim. Então nós somos mais ou menos. E isso é um conflito que nós vamos resolver lá para frente. É um dogma. Outro dogma, o dogma da criação, que está lá a partir da Gênesis, que é um dos livros do Pentateuco mosaico, 5 livros, Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Número e Êxodos, que trata do povo, o êxodo do povo do Egito. Pois bem, então é outro dogma, o dogma da criação. E a gente aprendeu assim, não há crítica. Começa assim, e no princípio Deus disse, faça-se a luz. Será que Deus estava no escuro? Eu fico pensando. Ele devia estar, porque não tinha luz. Mas aí ele vai seguindo e vai até o dogma da formação da criação do homem. Quando Deus resolveu criar o homem. E aí ele vai criar quem? Adão, o homem primeiro. O homem está sempre na frente, patriarcal. E como é que ele fez Adão? Ele fez um molde de barro. Não havia ainda a civilização grega, é claro. Mas vamos imaginar que, igual um deus grego de beleza, fez aquele homem belíssimo. E aí, assoprou nele e deu vida. Olha que beleza. Por isso que são mais inteligentes que as mulheres, né? Nós fomos criados por um assopro. A senhora se acalme, que é um dogma. E aí ele foi fazer a mulher, coitado de Adão, estava tão sozinho. Mas estava em paz. Eu não vou nem continuar, porque vou apanhar das mulheres na saída. Mas resolveu fazer uma companhia para ele. Eu fico pensando às vezes, mas por que ele não fez um molde de barro, uma deusa linda, não é? Esperou, coitado, dormir, dogma. Foi lá, arrancou a costela dele. E fez a mulher. E aí, é claro que eu, como espírita, sei que o espírito, para progredir, ele tem que passar pelas polaridades masculinas e femininas. Então tem algum machão aí, tome cuidado, que o que lhe aguarda na frente, não é? Mas eu fico com dó das mulheres, uma pena danada. Vocês me permitam isto. Porque costela não é carne nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira. É uma coisa terrível. Só a sabedoria popular para fazer a gente entender por que a mulher é osso duro de roer. É isso mesmo. É complicado. Mas é um dogma.
construído sob essa perspectiva também do patriarcado, daquele patriarca. Há outros dogmas muito interessantes, que não dará tempo, alguns falaremos mais para frente. Essa civilização hebreia, que dá origem à civilização dos judeus, ela se mantém então sob esse legado, principalmente o legado do Pentateuco mosaico, de Moisés, que era, acima de tudo também, o Deuteronômio, principalmente o Levítico, um livro de legislação do povo. Tradição e legislação. Onde, inclusive, vai estar lá, nós vamos encontrar o Decálogo, os 10 mandamentos, que não é a temática da palestra. A civilização judeia vai dar origem hebreia aos judeus. Os judeus prosseguem nessa crença dogmática. Ainda é um momento na terra em que o Deus é um Deus cruel, vingativo. Um Deus que manda atacar o inimigo, arrasar a casa do inimigo. É um Deus que te utiliza da pena de talhão, que teve o seu primeiro experimento na terra, no Código de Hammurabi. E que Moisés deixa muito claro. Quem com ferro ferir, com ferro terá que ser ferido. Não é será, terá que ser ferido. Se você cortar a mão do seu irmão, dá aqui sua mão, nós vamos cortar a sua. Não tem pena, não existe misericórdia. Esse era o Deus que existia nessa civilização dogmática. Aí nós temos a presença extraordinária, o maior acontecimento sob a ótica do Criador que aconteceu na terra para nós, que é a presença de Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré é esse Espírito extraordinário que veio modificar as coisas na terra. Mudar todo o padrão social, o pensamento e o padrão de justiça. É claro que Moisés haveria de trazer uma lei de justiça muito dura, porque os espíritos eram ainda espíritos que estavam na infância espiritual, principalmente os que estavam na terra, os que eram originários da terra. Um tanto quanto embrutecidos, endurecidos, e o regime tinha que ser um regime duro. Não há nenhum desdouro nisso. Mas a realidade é que Jesus vem modificar essa paisagem. E essa paisagem é preciso que haja uma modificação em várias áreas, inclusive política, que lhe anteceda. O primeiro grande conquistador de Roma foi Caio Júlio César, nomeado o intendente das Gálias. Ele vem depois, quando tinha Pompeu, que era um dos que estavam em Roma, dominando Roma, porque em Roma não tinha imperador, tinha um cônsul anterior antes que morreu. Então ele percebeu que Pompeu estava fazendo muitas coisas ruins para Roma. Ele dá um ultimato e disse que ia invadir Roma. E vem para Roma para invadir. E atravessando um rio, um riacho para chegar a Roma, ele fez um brado em latim, que hoje, inclusive, quem é da área do direito aí vai lembrar. Alia jacta est, a sorte está lançada. Invadiu Roma, Pompeu fugiu. Depois ele foi assassinado, mas foi o primeiro grande conquistador e assumiu o seu lugar, o seu sobrinho neto. Primeiro foi um triunvirato, Lépido, Marco Antônio e Otaviano, ou Otávio, que é o neto, o sobrinho de Júlio César. E Otaviano vai ser o único imperador. Por que esse dado é importante? Porque Otaviano, além de continuar as conquistas, ele tinha uma visão diferente. Os povos conquistados, ele permitia que professassem as suas crenças originárias livremente. Daí a gente verifica lá em Jerusalém a Torre Antônia, de Roma, ao lado do Sinédrio, convivendo pacificamente. E houve um momento, sob Otaviano, que houve paz em Roma. Nenhuma fronteira guerreou. A paz romana é nesse tempo, nesse reinado, que encarnou na terra Jesus de Nazaré. O Espírito Emmanuel, pela obra extraordinária de Francisco Cândido Xavier, hoje no mundo espiritual, A Caminho da Luz, na introdução da obra traz duas notícias muito interessantes. Ele diz que o Senhor da Vida convocou uma assembleia de espíritos angelicais, sob a direção de Jesus,
para estabelecer os pródromos, a arquitetura, os planos de formação do planeta Terra. Portanto, Jesus existia muito antes. Segundo os historiadores, os pesquisadores nessa área espiritualista, há 12 milhões de anos antes da Terra existir. E um espírito que está ao lado do Criador, puro, por excelência, atingiu ao mundo celeste e feliz. O que levou o apóstolo João, no quarto evangelho, que é o número sequencial foi o quarto, a dizer que no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Mas Emmanuel dá uma outra notícia, de uma segunda reunião dessa assembleia, está lá na obra, que tratou da encarnação de Jesus no planeta Terra. E aí Jesus veio modificar essa situação toda. Trazer uma doutrina nova, boas novas. Não destruiu a lei antiga, aliás, classicamente falou isso, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Mas traz uma série de revelações novas, principalmente o Deus bom, o Deus amor. E traz uma palavra que era desconhecida da humanidade, caridade. Então é nesse patamar, nessas alternativas dogmatistas, que o mundo segue adiante. Mas nós conhecemos a história. 3 anos levou o seu ministério, não mais, porque os judeus tradicionais se contrariaram. Roma apenas chancelou, e pela lei tinha que chancelar a crucificação, ou não. Mas quem julgou Jesus foi o seu povo, a sua gente. Quem instaurou o processo foi o Sinédrio. Mataram o homem, imaginando que matariam, a ideia que foi uma grande ilusão. A verdade é que o legado de Jesus é um legado impressionante. Nessa alternativa dogmatista, é preciso nós fazermos um registro. Depois da desencarnação de Jesus, ele percebeu que a sua mensagem parecia que ia desaparecer. Um véu ia ser coberto totalmente. E aí que Emmanuel nos fala, na mesma obra, que ele convocou o espírito lúcido e enérgico de Saulo de Tarso para atender isto. E se nós estamos hoje aqui, num centro espírita, e se há lá fora, nas igrejas cristãs, alguém falando na tribuna nesse momento, devemos a Paulo de Tarso. Aquele que de fato, de perseguidor, tornou-se o maior divulgador do cristianismo que se tem notícia até hoje. A pé, em camelos, em navios improvisados daquela época, a cavalo, ele andou 7.000 quilômetros pregando o cristianismo. Daquele tempo é muita distância. Mas a realidade é que, após a desencarnação de Paulo, vieram outros, como Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Irineu de Lugdunum, não é? Lyon, hoje Lyon, e que mantiveram, se esforçaram por manter o cristianismo. Mas, infelizmente, a vida segue adiante e o Império Romano vai ter um papel decisivo em muitas situações dessa alternativa dogmática. Porque damos um salto no tempo e chegamos no momento em que Roma está dividida numa tetrarquia, a tetrarquia romana, 4 impérios. A Roma do Oriente, a Roma do Ocidente, Bizâncio e Roma na Itália, a Roma na França, na cidade de Avni, a Roma hoje é a Ucrânia, me fugiu o nome da cidade no momento, eram 4 impérios. Que seria para administrar melhor a conquista, Roma chegou a atingir 70.000 quilômetros quadrados de dominação. Mas Jesus sempre acompanhou essa evolução, nos diz Emmanuel, na mesma obra da espiritualidade. E temendo pelo ensino ser velado de novo, ele vai inspirar Constâncio Cloro, o imperador da Roma Oriental, a reunificar Roma, e ele começa essa campanha. Ficou doente, abdicou do trono, assumiu o seu filho, Constantino,
Constantino continuou a campanha do pai. Venceu os demais imperadores que não queriam a unificação. Chegou em Roma, bateu o imperador Maxêncio na Península Itálica e penetrou Roma vitorioso. Aí na cidade de Milão ele baixou um édito, um artigo, uma bula, que dizia o seguinte, que os cristãos a partir dali, que estavam sob domínio do império, poderiam professar a sua crença livremente. Até ali nunca puderam. A história vai nos mostrar, eles eram jogados às feras, queimados nos circos de Roma, os mártires do cristianismo, inúmeros. A partir dali, então, eles poderiam professar a sua crença livremente. Isso trouxe, não só isso, uma conturbação no império. E é o mesmo Emmanuel que nos diz que Constantino se viu obrigado a convocar todas as tendências religiosas do império, o que fez em 325 depois de Cristo, instaurou um grande concílio, conciliação, na cidade de Niceia, próximo a Bizâncio, que aliás ele já tinha mudado o nome para se auto-homenagear para Constantinopla. E ali ele convocou, a expressão é de Emmanuel, 300 bispos, ele usa bispos para definir os representantes das religiões. 300 bispos das mais diferentes tendências que já existiam naquela época. Hein? 300. Para um concílio, sob a ótica cristã. Em 1991, eu tive a oportunidade de ler uma revista, Isto É, e que fez uma pesquisa, não conheço outra no Brasil ainda, sobre as religiões cristãs cadastradas no antigo CGC, hoje é CNPJ, na Receita Federal. Em 1991, no Brasil, religiões, denominações cristãs tinham 7.600. Igreja renovada de tantos dias, igreja evangélica, e vai embora. Imaginemos hoje. Para ver que as divisões, elas vão tentando acontecer sempre. E nesse concílio, é importante citar, porque é dogmático, vai surgir o lançamento, a pedra de lançamento, a criação, a história é isso, não é crítica, da Igreja Católica Apostólica Romana. E ao lado dessa fundação, eles precisavam de um código que sustentasse uma literatura, que sustentasse essa religião. O que fizeram? Então pegaram a Torá dos hebreus, alguns livros dos hebreus, são 76, que formam o conjunto, a Taná ou o Talmud, trouxeram como uma primeira parte o livro de Reis, o livro de Esther, o livro de Malaquias, outros livros, junto com a Torá de Moisés, os 5 livros, e colocaram, isso aqui vai ser um Velho Testamento. E os ensinamentos de Jesus, já com algumas modificações, agora sim, o que Jesus ensinou é um Novo Testamento. Então é aí, no século IV, que se conta para trás, em 325 depois de Cristo, que surgiu a Bíblia Sagrada. Nunca existiu Bíblia Sagrada na Terra antes desse concílio, jamais. O que existia era o livro das tradições, das religiões, das civilizações. E os próprios hebreus era a Torá, ainda é até hoje. Estão lá, as sinagogas. E surgiu também o primeiro dogma cristão nessa assembleia. Jesus é o menino Deus encarnado na terra. Jesus é Deus. O representante dos cristãos primitivos que estava na assembleia não aceitou. Ário, o vigário de Alexandria, não aceitou. Não aceitou, protestou, saiu com o seu pessoal da assembleia. 2 meses depois ele foi assassinado. A história desse concílio é maravilhosa para compreendermos melhor as consequências do futuro. E eu sempre gosto de indicar livros. Então há um livro maravilhoso de um escritor paulista extraordinário, desencarnou aos 27 anos de idade. Era poeta, jornalista, dramaturgo, era um sábio. Deixou um legado impressionante, fundou em Matão a Revista Internacional do Espiritismo, Clarim. Escreveu 2 livros, há um outro, mas esses 2 são notáveis, Remóticos Cânticos de Belém, é lindo. E um livro chamado A Esquina de Pedra, justamente a esquina para onde vai o cristianismo primitivo, que Jesus legou para um lado, e para outro lado surge um cristianismo de interesses.
de sistemas, sistemático. Eu estou falando de Wallace Leal Rodrigues. Esse livro é maravilhoso. Eu sempre recomendo pular a introdução do livro, que ela é um pouco complicada, mas o livro é belíssimo. E conta a história desse concílio. Então é o primeiro dogma cristão: Jesus é Deus. E de resto os dogmas foram surgindo. Aí onde é que estávamos mais ou menos nessa época? Não estavam, não tinha lugar para eles. Nem nessa religião nascente não tinha lugar para eles. Como as dúvidas foram surgindo, em 573 depois de Cristo, no concílio de Constantinopla, criaram lugar para colocar a gente. Auge mais ou menos, quando morrerem, vão para o purgatório. O purgatório é a criação do concílio de Constantinopla, 573, depois da presença de Jesus na Terra. Mas o purgatório tem uma condicionante: se quem foi para lá, os que ficaram aqui lembrar com saudade e orarem pela gente, a gente vai purgar os defeitos e vamos ascender àquele paraíso bom lá. Mas se lembrar da gente com raiva, quem tem herança e algum bem, alguma coisa, deixa o testamento feito. E depois aquele maldito, aquela maldita. Isso tem. Nós somos mais ou menos ainda. Se ninguém lembrar, despenca para o inferno. Mas aí ajustaram uma outra questão também, porque era uma questão grave. Crianças nascem e morrem todo dia, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 6 meses, e para onde é que vão? Não fizeram nem o bem nem o mal, nem são bom nem mal, nem mais ou menos. Porque eles partem de uma única existência, uma única, unicidade das existências, dogma. Aí criaram então nesse mesmo concílio um local, aí elas vão para o limbo. Eu quando leio assim, me parece uma região meio gosmenta, com alga, uma coisa assim. Eu não gosto muito dessa palavra. Mas vão lá, ficam dormindo, esperando o dia do juízo final. Outro dogma. Outro dogma. Aliás, eu fiz essa exposição ontem lá em Guaxupé. E aí eu fiz uma confidência e peço licença à direção da casa, não é? Que às vezes a gente fica com o maldômetro ligado. Vocês conhecem o maldômetro aqui? Mas todo mundo tem ainda, viu? Maldômetro, fazer fofoca, inveja, egoísmo, aquelas coisas todas que, exceto imposto de causa, que eu sei que é todo mundo já superior, né? E foi dito aqui pelo nosso irmão, a minha profissão, sou advogado, militante, e não é propaganda isso, eu estou dizendo só o fato que aconteceu. Sou advogado trabalhista, inclusive, e o foro trabalhista de Curitiba é muito grande, são mais de 30 varas, e tem um saguão bem grande, e tem uma sala da ordem dos advogados, etc. E um dia eu estava lá na sala da ordem pregando um cartaz da Conferência Estadual Espírita do Paraná. Os amigos de Guaxupé têm ido muito lá, não sei se alguém de Poços de Caldas tem ido, todos os anos. Vamos para a 20ª agora em março do ano que vem. Estava pregando um cartaz no edital. Aí entrou um advogado que eu já conhecia. Eu sabia que ele era evangélico, mas ele não sabia que eu era espírita. Nada contra os evangélicos. Aí ele olhou para mim assim, e estava cheio de advogados ali, ele disse assim: eu vou usar a expressão, não é propaganda, é só porque a gente se trata assim no foro. Doutor Francisco, o senhor está metido com essas coisas? Eu olhei para ele. Que coisas, doutor Jonas? O nome já era até de profeta. Que coisas, doutor Jonas? Essas coisas. Eu queria que ele falasse. Eu queria. Olha o maldômetro. Essas coisas. Mas que coisas, doutor João? E todo mundo começou a prestar atenção, virou uma discussão boa nesse sentido. Essas coisas. Eu falei, se você não falar o nome, eu não vou responder. Aí ele não aguentou. Essas coisas do demônio. E olha o maldômetro. Eu falei, eu tô, e se você ficar me incomodando, eu vou pegar um demôniozinho para ir atrás de você. Ele sumiu. Ele voou da sala assim, ó. Acho que até trombou na porta e varou a porta e foi embora. Já pensou? E daí esse cidadão, esse colega passou a me incomodar muito lá, né? Ele é muito divertido, inclusive. Ele me encontrava nos corredores, ele disse assim, eu quero lhe dar uma notícia. Primeira vez que depois disso, quero lhe dar uma notícia. Eu falei, diga.
olha, eu coloquei seu nome no culto lá da igreja. Nós estamos orando muito por você para salvar sua alma. Eu falei, continue orando, porque eu preciso de oração, porque não é fácil, né? Para salvar sua alma. Tá bom, continue orando. E aí ele me provocava, a gente se encontrava, coisa e tal. Aí outro dia, minha irmã, eu usei o maldômetro de novo. Olha como a gente é imperfeito ainda. E é um saguão grande, uma porta de vidro envidraçada. Não estou falando em política, nem estou condenando nada, mas é o que aconteceu. E aí tinha um movimento passando ali na frente, devagarzinho, do Movimento Sem Terra, MST. Né? E ele ali, eu estava tomando um cafezinho, tinha um cafezinho no hall de entrada, ele chegou, e daí, está mexendo com aquelas coisas ainda? Eu falei, estou. Ele sempre fala assim, estou mexendo. Aí eu falei, ô doutor, o senhor conhece a Bíblia? Lá na sua igreja? Ah, conhecemos, nós fazemos estudo bíblico, faz tempo que eu já faço estudo bíblico há mais de 20 anos. Tá bom, então você conhece o juízo final? Ah, sim. Como é que é isso? É um dogma, né? Como é que é essa questão do juízo final? No final dos tempos, o Senhor da vida vai descer e vai separar os bons dos maus, os justos dos injustos, né? A erva daninha vai tirar fora e vai, aqueles que forem bons vão ao paraíso. E falei, mas onde é que está esse povo? Ah, eles estão dormindo. É um dogma. Aí que eu usei o maldômetro, falei, ó, então você podia fazer uma gentileza para mim? Você não quer avisar aquele povo lá que o paraíso está desocupado até hoje? Eles podem ir para lá. Ele me olhou assim, ele falou, não dá para conversar com você. Foi embora. É um dogma. A gente aprendeu assim, nada de crítica. Era para conduzir o rebanho. Olha, vocês tenham calma, vocês vão ficar dormindo, quem for bom. Então, se o paraíso está desocupado, eu tenho uma notícia para vocês. O inferno está desocupado também até hoje. Está todo mundo dormindo. Mas essa religião dogmatista não quer dizer que não fez coisas boas na terra, não é isso. Em absoluto. Aliás, o Papa que está aí, o que lhe antecedeu, são dois emissários divinos. Conversava com o meu amigo Divaldo Pereira Franco a respeito do Papa Francisco, lá na Bahia. Ele disse que é um espírito de alta envergadura espiritual, que veio para a igreja, para renovar, como já tinha vindo João Paulo II. Como já tinha acontecido, me disse ele, tempos atrás, com João 23. A realidade é que tudo vai progredir, e tudo precisa progredir. Mas nesse tempo, essa alternativa foi responsável por surgir na Terra a quarta alternativa da humanidade. Porque nas fileiras da igreja que começavam a surgir as inspirações, as ideias novas, as descobertas, a partir do século 10, 11, 12, 13, 14 até o século 15 e 16, o ensino no Ocidente era propriedade da igreja. Não haviam escolas regulares como nós temos hoje em cada esquina. Não, nunca existiu. Se os filhos tinham que estudar, dos burgueses, dos nobres, dos fazendeiros, e tudo, mandavam para as abadias, para os conventos lá que existiam as escolas, as grandes bibliotecas. Não é? Aquelas grandes bibliotecas com livros, inclusive, que já começavam a surgir de dissensores da igreja e que eles proibiam. Há um filme interessante do autor, o ator era Sean Connery, O Nome da Rosa, não sei quem assistiu. Quando há uma biblioteca, quem vai ler o livro proibido morre, porque está envenenado as páginas. Né? Então a igreja dominava as consciências, infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque muitos de nós que estamos aqui, eu e os meus irmãos, e as irmãs, quem sabe alguns de nós, estávamos lá nessa balbúrdia. Reencarnação. Né? Enfim, começava a surgir dissensões dentro da igreja. Em 1525, a primeira grande dissensão, Martim Lutero baixou uma bula na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 artigos, criou a independência com o Vaticano. O rei alemão lhe apoiou. Depois, nos Países Baixos, Erasmo, Melanchthon, que era professor de Martim Lutero, Erasmo de Roterdã e Calvino fundaram a dissensão, a religião protestante, evangélica protestante, né? Protestando contra o Vaticano, porque se vendia sacramentos, se vendia lotes no céu. Não, no Rio não, quem sabe vocês compraram. Eu devo ter comprado alguns lá, mas não serve para nada.
E aí começava a surgir também nas fileiras da igreja inteligências notáveis. Vou citar alguns pelo tempo, estou de olho no relógio. Giordano Bruno. Giordano Bruno foi um monge franciscano. Começou com padre, sacerdote, depois um pouco mais, chamava-se de monge. A igreja expulsou ele. Ele foi o primeiro professor universitário da Europa, nas faculdades de Bolonha e Paris, as mais antigas. E ele dizia que é um espaço infinito, cheio de estrelas. Prenderam ele, porque em 1231, lá atrás, eu estou falando agora do século XV, lá atrás, o Papa Gregório IX criou o Tribunal da Inquisição, o Santo Ofício, para combater as heresias. Quem falasse contra as Escrituras era preso. Os bens confiscados, calabouço ou fogueira nele, as fogueiras da Inquisição. Então Giordano Bruno foi preso pelo tribunal e foi condenado e foi queimado vivo na fogueira da Inquisição. Vou citar alguns só. Joana d'Arc, conhecemos a história. Via os espíritos, falava com os espíritos, bruxa, queimada. Nicolau Copérnico, que era um padre franciscano, polonês. Ele vem e diz que há um sistema planetário no qual a Terra está inserido, e o Sol também. Sistema heliocêntrico. Os seus biógrafos dizem que só não foi assassinado porque ele era amigo do Papa da época. Era um absurdo isso. Porque como é que era o sistema da igreja? Era o sistema de Ptolomeu, da Grécia Antiga. A Terra é o centro do universo. À época ela seguia esse sistema. E a Terra era horizontal, uma abóbada por cima e as estrelas dependuradas. Só não diziam quem dependurou. Era assim. Quem falasse contra, fogueira. E aí veio um discípulo de Copérnico, Galileu Galilei. E esse era meio levado. Porque ele descobriu o telescópio, o microscópio. Ele adotou o sistema de Copérnico. E ele disse assim, ó, a Terra tem movimento. Rotação, translação. Aquilo era demais para a igreja da época. Prenderam ele. Levaram as barras do tribunal. E queriam que ele falasse. Ele foi lá, disse, depois disse de novo e enrolou a turma. E no final da sua fala ele falou assim, bem baixinho, mas que a Terra se movimenta, se movimenta. Os seus julgadores deram uma penitência para ele. Quem quiser saber a penitência, está no livro de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, na parte final. É muito interessante. Ora, se surgia dentro da igreja ideias novas, se já existia a alquimia, que era uma ciência embrionária, que se aprimorava, começavam a surgir cientistas, os cismas da igreja. Se a igreja não admitia novas verdades, então Deus não existia. Os filósofos alemães e alguns da Europa mataram Deus. Nietzsche matou Deus, literalmente. Não existe. Giordano Bruno, embora tenha criado a doutrina positivista, chegou a dizer uma vez que se Deus de fato existir, ele poderia se aposentar e ir para além das fronteiras do universo. Aí eu digo assim, quando a gente fala que Deus é brasileiro, a aposentadoria para ele no INSS, né? E isso provocou uma divisão na Terra. De um lado, a ciência, que começava a se incorporar cada vez mais. E de outro lado, a religião. Uma cisão. Ciência de um lado, religião de outro. O mundo cresceu, evoluiu nessa sistemática. E vai acontecer um fato, não é? Aliás, antes disso, essa divisão científica, ciência e religião, provocou o surgimento da quarta alternativa para a humanidade, nos disse Allan Kardec. E a quarta alternativa para a humanidade é o materialismo. A negação de tudo. A vida é fruto de um acaso biológico. Depois da morte não existe mais nada, tudo desaparece. Não há, filosoficamente e comportamentalmente, necessidade de ser bom. Para quê? Questão de ser mal, qual o problema? Acaba tudo com a morte. Então eu vou gozar a vida. E meus irmãos, minhas irmãs, o materialismo cresceu tanto.
Nós não imaginamos a quantidade de criaturas na Terra que seguem hoje o materialismo ainda. Esse estado de coisas levou a humanidade à descrença, grande parte dela. Não existe Deus. Vejamos que é um período interessante. Há que se modificar essa situação toda. Então, se nos diz Emmanuel na obra citada, Caminho da Luz, Jesus providencia a reencarnação de velhos mestres de Atenas, principalmente no solo da França. Vão chegar e vão começar a escrever sobre muitas coisas. Relação do Estado com o governado. Justiça social. Relação entre as pessoas. E aí nós estamos falando de figuras como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay. Esses formaram enciclopédia, foram os enciclopedistas. As suas ideias foram recebidas na França e também nas colônias inglesas do norte. A 17 de julho de 1789, reunido em Paris, os Estados Gerais da nação francesa. Era um regime do feudalismo, o dono da gleba e o servidor da gleba. Quem tinha poder, vivia bem, quem não tinha, é o que a gente sabe. Transformaram a Assembleia em Assembleia Constituinte e decretaram a queda da Bastilha. Tomaram as Tulherias, o reduto do rei Luís XIV, a Revolução Francesa. Por que falamos nela? Ela tem uma importância extraordinária, vamos ver já. Não o banho de sangue que os revolucionários deram na França, Robespierre, Marat, Danton, Camilo Desmoulins, não. Porque eles foram guilhotinados também. Mas é que surgiu com a Revolução uma bula, uma declaração extraordinária. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No artigo 9 dizia assim, é livre a manifestação da opinião. Nunca foi livre. Eram impérios, reinados, não se permitia isso. A igreja manietava, com todo respeito, as consciências. Livre a manifestação da opinião, contudo quem manifestar é responsável por ela, lógico. Mas o artigo 10 é extraordinário. É livre a crença. Nunca foi. A não ser quando Roma permitiu aos cristãos professar a crença deles livremente. É livre. Você pode professar qualquer crença. Isso vai influenciar. Napoleão Bonaparte vem depois para organizar a França e tinha um papel, organizar e a permitir a chegada do Consolador Prometido. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Chico Xavier, nosso Chico Xavier, Humberto de Campos, Espírito, há um momento em que Napoleão já tinha assumido o comando da França. Jesus diz a Iléu, o anjo, vai buscar Napoleão. Ele traz Napoleão desdobrado em sono. E Jesus diz para ele, Júlio César, estamos de novo, frente a frente. Está na obra, inclusive na Caminho da Luz. É a reencarnação de Júlio César, o primeiro conquistador. Ele orientou ele, mas ele tinha uma ambição, queria ser o imperador do mundo. Depois vai sumir Napoleão III. Quando Napoleão Bonaparte se autoconsagrou em Paris, imperador, e a imperatriz Josefina, 2 meses antes, ali em Lyon, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivaio, 3 de outubro de 1804. Filho de uma família de magistrados, foi desde cedo encaminhado para o melhor educandário da Europa, o educandário de Verdun, na Suíça, do mestre Henri Pestalozzi, cujo método das escolas usam até hoje aí, método pestalozziano de educação. Ali foi monitor de Pestalozzi, voltou à França, aos 27 anos de idade, publicou seu primeiro livro, Proposta de Reforma do Ensino Francês. Era uma autoridade, era uma sumidade, membro da Academia de Letras da França, da Academia de Arras, de Ciências, um sábio da humanidade já. Aos 50 anos de idade, um amigo dele fez um convite para ele na rua em Paris, olha, tem uma coisa acontecendo aí em Paris, está vindo da América do Norte. As mesas que batem, giram, vão para lá, vão para cá. Né?
Ele não aceitou aquilo. Aí o amigo Fortier convidou de novo. E disse, olha, as mesas inclusive dão respostas. Bate por batida, dão resposta, um dicionário. Ele disse assim, olha, se me provarem que mesa tem cérebro e pensa, eu vou lá, se não é conversa para boi dormir em pé. Expressão do senhor Hippolyte. Aí quando o outro amigo Carlotti, um grande amigo dele, convidou, aí ele resolveu ir, foi lá assistir a esses fenômenos. Que tinha começado no condado de Rochester, New Jersey, na América do Norte, na casa da família Fox, já estudamos isso, os que estão nos grupos de estudo. E aí ele examinou aquilo. 2 meses depois disse assim, percebi que ali estava a chave para todos os enigmas da humanidade e dedicou-se até 31 de março de 1069, de espírito, alma e corpo, a codificar o espiritismo. Portanto, nós estamos falando da chegada da 5ª alternativa para a humanidade, para irmos para o encerramento, que é o espiritismo. É importante notar que a época, inclusive de Napoleão III, a igreja continuava com o seu poder, a igreja romana. Para publicar qualquer obra na França, era preciso o carimbo da igreja, o imprimatum. Senão não publicava. Allan Kardec encaminhou o Livro dos Espíritos para o prelado católico analisar, o Abade Lessani. Ele recebeu para dar autorização. Se ele não desse, não ia publicar. Claro que há uma ação espiritual nisso tudo. Ele leu a obra e disse o seguinte, quem quer que leia esta obra e praticar o que nela está escrito, já terá ganho o reino dos céus. E carimbou. E surgiu a 5ª alternativa para a humanidade, o espiritismo. Baseado em 3 bases sólidas, uma ciência de observação, uma ciência nova, inclusive, disse o senhor Allan Kardec, uma filosofia extraordinariamente de comportamento. Quem é espírita e procura viver o espiritismo nunca mais será a mesma pessoa. Não há como. E uma religião, não com sentido de culto, mas da ligação direta da criatura com o Criador. E 5 grandes princípios, a existência de Deus, que é, não é quem é, que é Deus. A inteligência primária, criadora de todas as coisas. A imortalidade da alma, que está lá no Antigo Egito, entre os faraós e os iniciados. A pluralidade das vidas sucessivas, portanto, está lá desde o Vedanta, na roda da vida de Gautama Sakyamuni, o Buda, nos diálogos de Krishna, o enviado na Índia Antiga, nos diálogos da cerimônia do Livro dos Mortos na Gália, de onde um sacerdote que por lá passou tirou o nome para utilizar depois como um pseudônimo, Allan Kardec. E a pluralidade dos mundos habitados. Jesus tinha dito, é claro, já sabemos, há muitas moradas na casa do meu pai, se assim não fosse, eu já o teria dito. Mas 698 anos antes da presença de Jesus na Terra, os 2 professores de Sócrates, Anaxágoras e Anaximandro, escreviam sobre os mundos habitados e a cultura dos mundos habitados. E a comunicabilidade entre os espíritos. Portanto, do plano extrafísico ou espiritual com os planos materiais, os planos físicos. E de resto, a chamada Torá está cheio de comunicação. O rei Saul invocou o espírito do profeta Samuel, que tinha vivido no seu reino e morrido ali no seu reino, com a pitonisa de Endor, para consultá-lo. E ele aparece. Está vivo. Moisés proibiu a evocação dos mortos, por quê? Não tem lógica, proibiu que não existe. Proibiu que se faziam coisas erradas com isso, mas os mortos estão vivos. E o ápice da comunicabilidade está no Evangelho do Cristo, na transfiguração do Monte Tabor. Quando Jesus pede a João, Pedro e Tiago que o acompanhem para orar, e lá no Monte das Oliveiras, materializa-se ao lado de Jesus. Moisés, que tinha vivido 1600 anos antes do Cristo, e Elias, 800 anos antes de Jesus. Pedro quer fazer 3 tendas e coisa e tal. Jesus repreende, não fale isso para ninguém, não era momento. Por isso ele vai fazer, para encerrar, a promessa do Consolador.
nos diz o Espírito Néio Lúcio, por Chico Xavier, que seria em Betânia. Alguns historiadores falam que é em Jerusalém, não importa onde foi. Mas em Betânia, numa noite com um fogo crepitante, fria, que a noite sempre esfria naquela região, ele disse aos discípulos, aos apóstolos, aos parentes amados ali: é chegada a hora em que todas as coisas vão se consumar. Lembrando uma profecia do profeta Isaías, do sacrifício do Cordeiro. E eu vou para o meu Pai, e vosso Pai, e pedirei a Ele, e Ele vos enviará um outro Consolador. E esse Consolador, que é o Espírito da verdade, não é Espírito Santo, vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito, e vos revelará outras coisas que vós não poderíeis compreender. Portanto, a quinta alternativa veio no momento certo. Aprazado da terra, trazer uma nova paisagem ao pensamento e à vida das pessoas, sem críticas às que passaram até aqui. Todas serviram. Por isso Allan Kardec vai indagar aos reveladores: o que dizer dos filósofos antigos e modernos? Filósofos no sentido de lideranças filosóficas e religiosas. Falharam eles do papel de trazer a ciência psicológica ao homem? Os reveladores da doutrina disseram: eles foram os precursores. A gente lê isso no Livro dos Espíritos e acha que não existe. Questão 145. Eles foram os precursores da eterna doutrina espírita. O que é eterno? Só Deus. Nós tivemos um começo, somos imortais. Portanto, o Espiritismo vem de Deus. Queiram os nossos adversários ou não. Importa. E diz assim: mesmo os seus erros, há grandes verdades. Ele está continuando a resposta. Em que um estudo comparado vai fazer a gente observar. Foram os precursores. Assim, o Espiritismo, esta quinta alternativa que veio promover a grande aliança na Terra, a aliança da ciência com a religião, e que define o Sr. Allan Kardec muito bem no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. O que é o Espiritismo? É uma ciência nova que veio revelar aos homens a existência do mundo espiritual, dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Assim tem razão o poeta Amaral Ornelas, pela mediunidade de Chico Xavier. Trouxeste, Allan Kardec, à longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida a aurora, e onde quer que esteja serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. No teu verbo solar a justiça se ufana, e a vida além da morte esplende, soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A voz do povo geme, canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio serviste, herói dissipaste as trevas, recebes com Jesus na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Muito obrigado a todos e muita paz.